dos pontos importantes que eu gosto de ressaltar é que o Rogers sempre olhou para a psicologia e para o trabalho do psicólogo de uma maneira muito original e muito específica. Um dos pontos assim que não parece tão sério, mas eu acho que é sério, foi quando ele propôs a mudança de denominação de paciente para cliente. Não foi uma mera mudança de nome, é uma mudança de atitude. Porque paciente, primeiro que é um nome retirado, importado da medicina via psicanálise e que indica alguma pessoa que precisa ser passiva, paciente mesmo, sofre a ação de uma intervenção, de um especialista, de um expert que sabe melhor dela do que ela própria. Isso na medicina parece que se encaixa bem, a pessoa precisa ser paciente, o médico é capaz de detectar o meu sangue, coisas que acontecem dentro de mim que eu não tenho como discutir com ele, que os exames comprovam, exame clínico, exame laboratorial, e eu preciso de um especialista para dizer o que eu tenho que fazer. Essa visão de paciente, de especialista e de doença e de cura, de tratamento, é uma visão que é muito distante de uma psicologia humanista, em que coloca que a pessoa tem liberdade de escolha, que ela é dona do seu próprio destino e que o profissional ele não é um expert, ele é um parceiro, ele é um colaborador. E como o Rogers gostava de falar, foi ele quem introduziu a expressão de facilitador. Hoje em dia o pessoal da psicologia organizacional está usando muito a denominação facilitador, mas ela não é da psicologia organizacional, ela é oriunda da contribuição do Rogers quando ele foi trabalhar com grupos. Então ele fala, o grupo é uma facilitação do crescimento, é isso que o psicólogo faz, ele facilita. Então, nesse aspecto, um ponto assim, da originalidade, da visão de Rogers do que era a psicologia. É uma visão que se distancia muito das outras psicologias vigentes, né? De qualquer outra psicologia ou de qualquer outra psicoterapia propriamente dita. Porque quase toda a psicoterapia trabalha com uma avaliação diagnóstica. Pode não fazer um diagnóstico propriamente dito, mas trabalha com uma avaliação diagnóstica. Por quê? Porque as técnicas das outras psicoterapias, elas estão relacionadas ao diagnóstico. Exemplo. Um exemplo mais claro é nas terapias cognitivas comportamentais. Um determinado conjunto de sintomas vai pedir um determinado conjunto de técnicas que são adequadas. Por exemplo, com fobia, deve-se trabalhar com dessensibilização sistemática. Não, fobia não se trabalha com isso, ou seja, a técnica está atrelada ao conjunto de sintomas ou, digamos assim, a um diagnóstico. Na psicanálise, a mesma coisa. Na abordagem centrada, não se trabalha, esse é um dos outros pontos originais. O Rogers falou, os princípios norteadores, as condições, elas são válidas, úteis e necessárias e suficientes em qualquer relação terapêutica, com normais, neuróticos e psicóticos. Isso quase foi um tsunami na psicologia, porque todas as outras psicoterapias têm formas específicas de trabalhar com pessoas específicas. Com neurose é assim, com psicose é assim, não neurose é assado e tal, borderline é assim. E na abordagem, na psicoterapia centrada, é a mesma forma de trabalhar, que vai se adaptar às situações. Claro, se você trabalha com psicótico, cujo nível motivacional é muito pouco, a expressão de si não é linear, você vai talvez precisar de ter uma atitude mais ativa do que uma pessoa não psicótica propriamente dita. Mas você não precisa saber do diagnóstico, você sabe a partir da relação. A ideia de um crescimento, como o Roger fala na terceira fase, né, é um crescimento integral em todas as variáveis, não é só aqui. A pessoa vem assim, eu vim aqui porque eu sou muito tímida. A pessoa acha que está tratando da timidez. Eu não estou tratando da timidez de ninguém, eu estou atendendo a pessoa como um todo. Quando ela se sente atendida como um todo, se essa timidez é uma coisa muito exagerada, muito difícil, passa a não ser. Ou pânico. As pessoas vêm com coisa muito pontual, né? Eu vim aqui porque eu tenho síndrome de pânico. Agora já síndrome de pânico, toque, enfim, né? Elas pensam que estão tratando o toque comigo. Não estão. Eu não tenho. Você perguntar, o que você faz com o toque das pessoas? Eu não faço nada.
Eu não tenho nenhuma técnica específica para tratar o toque nem dela, nem de ninguém, né? Eu tenho uma maneira de ser, de estar com ela, baseada nessas condições, nessas atitudes, que ela vai se desenvolver. Se ela é uma pessoa saudável, não precisa ficar com obsessões nem com compulsões. Então, assim, na verdade, o nome psicoterapia centrada na pessoa, o nome adequado, e o Roger chegou a perceber, a aventar isso, seria psicoterapia centrada na relação. Porque é através desse relacionamento saudável, ideal, que se tem com o psicoterapeuta, que a pessoa pode se desenvolver de uma forma que não pode com as suas figuras critério. Porque na medida em que a pessoa se sente aceita incondicionalmente por outro, ela pode se aceitar incondicionalmente. Na medida em que ela lida com uma pessoa transparente, autêntica e congruente, ela passa a ser congruente. Na medida em que ela é compreendida de uma forma empática, ela pode também ser empática com ela. Então, essa relação seria a relação ideal para o desenvolvimento de um ser humano mais saudável. Nessa linha assim, de contribuições bastante originais, Rogers, quando inaugurou o aconselhamento não diretivo, essa forma de terapia, essa forma de psicoterapia nasceu breve, sem saber que era breve. E hoje em dia tem muito essa coisa da psicoterapia breve, ou de curta duração, ou focal, que na verdade é um termo muito relativo, porque se refere à forma mãe da psicoterapia, que é a psicanálise, que era, enfim, e ainda é praticada muito a longo prazo, com 2, 3, 4, 5 sessões semanais. Quando Rogers propôs esse trabalho de aconselhamento não diretivo, nasceu breve sem querer, mas não é focal. Ela só é breve porque a duração dela é curta. Você pode desenvolver um bom trabalho uma vez por semana, durante 1, 2 anos, e na verdade quem sabe o tempo de duração é o cliente. O cliente, ele é, por isso que é centrada no cliente, ele é o centro de atenção, ele quem governa a sua terapia. E quem é o terapeuta? É um parceiro que já esteve em muitas situações semelhantes, mas naquela ele nunca esteve, porque aquele mundo é um mundo muito particular, muito idiosincrático, que ele vai aprender junto com o cliente o que é ser aquela pessoa. Então, nesse sentido, quem sabe o momento de ir embora é o cliente, né? O cliente pede terapia e o cliente despede terapia, ele deixa de pedir terapia. Em geral, esse tempo é um tempo breve, digamos assim. Uma média de 2 anos é uma média boa dentro desse trabalho. Algumas pessoas ficam mais tempo porque tem outros interesses, surgem outras coisas. Outras pessoas ficam menos tempo, mas não existe um tempo determinado. E aqui a gente pode até introduzir uma certa desdobramento dessa psicoterapia através dos serviços do trabalho com plantão psicológico, que é o trabalho que visa o acolhimento emergencial, muitas vezes num único encontro. Esse trabalho de plantão iniciou no final da década de 60, mas tem se desenvolvido mais a partir da década de 90, e 90% desses serviços de plantão são todos fundamentados na abordagem centrada na pessoa, como um desdobramento dessa psicoterapia. Algumas pessoas se perguntam por que o Rogers não chamou a terapia dele de psicoterapia centrada na relação, quando tudo que ele fala, especialmente depois da década de 70, tudo prioriza a relação como o fator mais importante do crescimento, do desenvolvimento. E ele explica num vídeo que seria um pouco plagiar o Otto Rank. Otto Rank foi um psicanalista dissidente de Freud da década de 20, e o Otto Rank considerou que a falha do Freud, na época, foi não ter levado em conta a relação, na medida em que o Freud colocava que um bom psicanalista era aquele que fosse um espelho, que fosse uma tela em branco, que não fosse uma pessoa. E o Otto Rank percebeu que o aspecto pessoal era um aspecto importante na relação terapêutica. E o Rogers se influenciou, Rogers fez terapia, fez um seminário com o Otto Rank, gostou muito dele, fez algumas sessões e disse então no vídeo, eu gostei muito da maneira como o Otto Rank atuava comigo, mas não na maneira que ele explicava o que ele fazia.
que ele aí era bem psicanalista, mas na maneira que ele fazia, ele era muito bom terapeuta.